Pronto? Pronto. Entrevista com a professora e historiadora Socorro Ferraz para o projeto Marcas da Memória, em 15 de julho, com a presença também do professor Pablo Porfírio e Antônio Montenegro. Bem, Socorro, então, retomando, você teve, depois de todos esses percalços, o nascimento de sua primeira filha, né? Nesse ínterim, Fernando chegou a ser preso, mas vocês conseguiram contornar. E aí, como vocês então administraram esse período? Foi nessa vida. Assim. A Bartira nasceu em 8 de novembro. De 65? Aliás, em 8 de novembro de 65. De 65. Nessa época só Fernando trabalhava? Só Fernando trabalhava e eu então... Por que vocês foram demitidos da Sudene? Fomos demitidos. A gente nós não pudemos nem no outro dia do golpe, no dia quando se estabeleceu tudo, dia 2, a Sudene fez as pessoas foram presas ou fugiram, etc. E aí havia um papel na frente da Sudene, que era ali naquele edifício JK, no centro da cidade. Havia uma lista de pessoas que não poderiam mais entrar na Sudene, nem pegar seus pertences, nem nada. No outro dia o golpe? No outro dia. No Quer dia dizer, primeiro? Não no dia 31, mas no dia 2. 2 de abril já tinha essa lista? Já tinha essa lista na frente, dizendo que quem não podia entrar na Sudene. Celso Furtado, Jader de Andrade, toda a lista. Francisco Oliveira, Ulrich Hoffmann, José Expedito Prata, Maria do Socorro Ferraz Barbosa, Fernando Barbosa, aí toda a lista, era uma lista enorme. Então nós não podemos entrar. Era o último dia, era dia inclusive de se receber seus salários, não é? E nós não recebemos, nós ficamos exatamente sem dinheiro, sem nenhum salário, porque eles proibiram a entrada e a gente não pôde tirar absolutamente nada. Por essa razão, e depois eles destruíram a documentação dos nossos contratos, que eu não tive como provar que trabalhava na Sudene. Quantos nomes, mais ou menos? Você tem ideia, assim, você calcular assim, eram quantas páginas? Você viu essa lista? Não, eu não cheguei, porque no dia 2... Você não foi lá? No dia 2 eu já você estava viajando, né? Eu estava viajando, mas no dia 2 eu já estava aqui e foi o dia que Pelópidas foi preso. E foi o dia que eu encontrei Fernando, porque eu encontrei Fernando na casa de Luiz Lacerda Nilo, um arquiteto que era nosso amigo e também era do partido, e Fernando estava lá. Tinha havido, acho que eu já falei sobre isso, que tinha havido eu já falei, que até desci com Hoffmann da casa dele, não foi do apartamento, e tinha uma notícia de que todos deviam ir para a prefeitura, porque era o dia que eles iam prender Pelópidas. Mas aí quem sobrasse daquelas prisões iria para um tal apartamento. Eu já me referi a isso. Bem, aí já circulava, não é, de que os nomes que estavam pregados lá não podiam entrar. E aí o próprio Hoffmann me disse que o meu nome constava de Fernando Délio do Prata. Quer dizer, praticamente toda a base do partido estava ali. Entendeu? Sobrou alguém que era da base, Teodelina, mas que sempre foi muito discreta e assim ela continuou lá na Sudene. Mas, assim, pessoas, Délio Mendes, entendeu? Já estava tudo... Délio ainda ficou, porque ele tinha uma posição, ele era assim, acho que a assessoria, ele tinha uma posição assim, então não foi só mais os técnicos que foram colocados nessa lista. Foi isso mesmo, ele ainda ficou por um bom tempo na Sudene. Eu não sei se ele já estava na lista, porque Nailton ajudou, Nailton estava na lista, entendeu? Tinha muita gente na lista. Então, quer dizer, isso dá um pouco a sensação de que havia uma coisa preparada, né? E que eles já sabiam quem era quem dentro da Sudene.
entendeu? Eles já sabiam disso. Então, no dia 2, já ter esse papel lá, proibindo a entrada, então significava que eles já sabiam, todas as pessoas que tinham cargo de direção, assim, que estavam ligados ao superintendente, ligados ao superintendente substituto, que era o Chico Oliveira, né? A Jader de Andrade, que era o diretor de política agrícola e agrária, e ao Recursos Humanos, que era Nailton, que tinha sido antes Joaquim Ferreira, mas Joaquim Ferreira tinha saído para fazer a guerrilha do Araguaia, uma guerrilha de Julião. Aí ele tinha saído e ele já estava fugindo, né? Nessa altura ele foi preso, mas ele depois conseguiu sair e foi embora para o Rio de Janeiro, é vivo até hoje. Joaquim Ferreira? Tem um escritório de advocacia muito poderoso no Rio. E você encontra com eles? Não encontro. Até gostaria muito de encontrar, mas não encontro. Joaquim Ferreira? Joaquim Ferreira. Ele é paraibano. Ele era casado com uma moça que era filha de uma pessoa muito rica, um grande proprietário de terras. Sim. E esse proprietário de terras, ele financiava Carlos Lacerda. Vê a contradição como era. Isso é interessante, porque você vê que as famílias, às vezes os próprios casamentos eram assim, com pessoas completamente diferentes. Entendeu? E aí o casamento não deu certo. Depois do golpe, que ele foi preso, a mulher gostava muito dele, fez muito assim para tirá-lo da prisão. Provavelmente a influência do pai dela salvou ele, entendeu? Mas depois se separaram definitivamente. Certo, e aí? Como... Bem, então, eu estava sem trabalho, Fernando... Eu acho melhor ligar, né? Tá, ok. Ele também não é muito barulhento não, Vocês notam barulho quando vocês fazem a... Bem, então, era uma situação difícil, 65, era novembro. Acho que papai e meu irmão, não, eles ficaram presos quase um ano, né? Então, o golpe foi em 64, em março, eles já estavam soltos, já tinham sido soltos. E já todos nós morávamos aqui no Recife. Papai e mamãe já tinham vindo para cá. E, bem, já estava assim, no fim de 65, quem não tiver... meu pai acho que ainda respondeu o processo. Hulk não tinha processo porque foi uma prisão completamente arbitrária. Ele não era ligado a nenhum partido, nada. Só tinha opiniões, né? Foi preso porque, como papai estava preso, eles temeram que ele fizesse alguma ação mais, digamos assim, de tirar meu pai da prisão, etc. Né? Uma vez eu fui visitar meu pai. Nesse período que meu pai estava preso, uma irmã minha casou. E esse casamento foi assim... A família do meu pai, que é a família Ferraz, estava muito dividida. Claro, quer dizer, não era muito dividida, era quase todos com a direita e pouquíssimos com a esquerda. Né? Meu pai era muito ligado assim, a Arraes e ao chefe da Casa Militar, que era Romeu Sobreira. Não sei se você lembra dele. Romeu Sobreira era casado, ele já morreu, com uma parenta do meu pai, Albertina Ferraz. Então, essas famílias Ferraz e Sobreira eram muito entrelaçadas, né? A gente se conhecia muito, se gostava muito. Então, estavam presos 3 irmãos Sobreira, que eram um coronel e 2 capitães. E o chefe da Casa Militar, e mais de... eram uns 20 oficiais. Presos, ou mais. O chefe da Casa Militar ficava embaixo, sozinho, Sobreira, Romeu. E os irmãos dele, os 2 irmãos, um era que chefiava o corpo de bombeiros,
que era senhorzinho Sobreira, o outro eu esqueci o nome. Mas, e meu pai e mais vários oficiais da polícia militar estavam presos. O chefe geral da polícia militar, que era o Elis Trench e o Ango. Era Ango Trench, que era o chefe geral da polícia militar. Ango Trench. Ango Trench, com H. A-N-G-O. Ango Trench era um oficial do exército que a Reis tinha convidado para ser o comandante de toda a polícia, porque não tinha confiança na polícia e tinha que ter alguém. Pediu ao Partido Comunista uma indicação. O Partido Comunista tinha uma boa base dentro do exército. E ele era irmão, o Ango Trench era irmão de Eros Trench, que era do Comitê Estadual de São Paulo. Comunista. Eros Trench. T-E-N-C-H. Então, mas o contato de Ango com esse, ele era uma pessoa do Rio Grande do Sul. Ninguém quase conhecia aqui. Um homem alto, jovem ainda, olhos verdes, muito bonito. E ele, o contato dele com os oficiais daqui, mesmo os da esquerda, era um contato puramente profissional. Ele nunca falou de política com eles. Eu sei disso porque ele nunca falou de política com meu pai, por exemplo, né, que era uma pessoa de confiança. Ele nunca falou, era muito discreto. Mas se sabia que num momento difícil ele ajudaria a reagir. E a polícia tinha sido muito bem equipada pelo governo anterior, que era o governo Cid Sampaio, que quem equipou a polícia militar foram os americanos, né? Eles equiparam muito bem, já pensando num golpe, né? E que a polícia, na questão dos camponeses, principalmente, numa reação camponesa, e eles já pensavam nisso e aí equiparam muito bem a polícia militar. Como eles não tinham certeza também, a direita não tinha certeza como o exército ia reagir, né? Porque se falava muito dos sargentos, da organização dos sargentos, mesmo desses grupos de comunistas dentro do exército. Então, na véspera do golpe, praticamente, tivemos uma reunião da base da SUDEM lá em casa, e eu lembro quando alguém perguntou a Davi Capistrano, que era o secretário estadual do partido, perguntou, e se houver um golpe, como ficamos? Me lembro da resposta dele, se houver um golpe, vai ser a nosso favor. Então, essa era a ideia do Partido Comunista. Se houver um golpe, porque se falava de golpe no Brasil todo, de direita, de esquerda, de tudo, e ele deu essa resposta. Se houver um golpe, vai ser ao nosso favor. Então, na realidade, pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo achando que o golpe viria, e que os sargentos iam reagir, que tudo isso ia acontecer. E se esperou, por exemplo. Eu entrevistei a mulher de Davi Capistrano, anos depois, em São Paulo, sobre o dia do golpe. Como foi o dia dela e o dia de Davi. E ela me disse que ele chegou em casa, que ele ficou deitado na rede, em casa, e que depois fez uns telefonemas e saiu apressado. Mas veja que ele achou que aquele golpe, que aquela movimentação era a favor da esquerda, né? Porque ele não tomou, ele não fugiu imediatamente, ela vai fugir de casa 3 ou 4 dias depois, porque ele morava aqui em Recife, né? Morava aqui perto do Engenho do Meio, por aqui. Entendeu? Tinha um filho, que era o Davizinho, né, que depois chegou a ser prefeito de Santos, e ela é uma mulher extraordinária, a mulher dele. Então, e ele, depois que sai, ele não volta mais? Ele é preso? Recife? Não, o Davi, não, quando ele nunca foi preso. Ah, ele nunca foi preso? Não, ele conseguiu fugir daqui e ficou aqui escondido muito tempo. Depois ele ficou aqui escondido. O partido tinha uma granja que depois a repressão tomou, matou muita gente nessa granja, e depois eu vi para quem ficou essa granja.
para 2 comissários da polícia, até hoje, para as famílias dele. Juntaram o seu patrimônio, essa granja. Não é uma granja que pertence à polícia civil, para um clube, não. Pertence a 2 figuras. Enfim, eu me perdi um pouco, então eu estou falando do dia do da golpe. Falta de perspectiva nossa, né? Todo Sim. mundo atônito, sem saber para onde ia. O governo negociando com a RAIS e a RAIS, enfim, a questão da polícia militar. Então, até o dia 2, mais ou menos, até o dia 1º, nós tínhamos um companheiro também chamado Fernando Queiroga, que é um arquiteto, uma pessoa também muito romântica, mas muito ligada à política, e ele esteve com o Ango Trenche nesse dia, perguntando, papai estava, como vocês têm feito, vocês têm gravado com o Messias, e vocês têm visto que havia uma certa tentativa de organizar uma resistência em Caruaru. E Queiroga estava em Caruaru, estava hospedado na nossa casa há vários meses, estava lá. E ele, então, vem para o Recife falar com o Ango, porque tinha uma relação com o Ango Trenche, para saber se ele ia reagir ou não, e para levar informações para essa possível reação, porque Caruaru, meu pai-chefe, comandava um destacamento, um batalhão que havia lá. Papai era o comandante também, além de delegado, ele comandava esse batalhão lá. Então, ele veio, papai provavelmente pediu para ele vir falar com o Ango e dizer as ordens, o que é que se deveria fazer. Nisso, quando eu vou subindo com Jader, como eu já disse a vocês, né, foi exatamente naquele dia, acho que foi o dia 1º, e aí nós encontramos Queiroga, de carro. E eu vi Queiroga, paramos, Queiroga chorava, soluçava copiosamente, assim, dizendo que o Ango era um poltrão, que a RAIS era outro, que não queriam reagir, entendeu? Mas que ele, e que talvez os camponeses, então ele estava assim, ele estava enlouquecido, né? Porque tinha tudo para reagir e não reagiram. A polícia, claro, provavelmente ia haver uma reação, mas veja, haviam mais de 20 oficiais presos. Isso significa que 20 oficiais numa corporação é muita gente, fora a possibilidade de você comandar, porque os soldados são comandados para um lado ou para o outro, né? Bem, então foi essa coisa. Voltando agora a 65, né? Porque a gente voltou para isso. Porque você estava falando um pouco dos Sim, oficiais que papai presos. já estava preso. E uma das vezes eu fui lá, mamãe foi lá, e meu pai disse a ela, meu pai é muito assim, muito radical, né? O A ou B. E ele disse, eu preciso de uma arma, você me traga a minha pistola. E mamãe escondeu. E por mais que o exército foi na nossa casa em Caruaru, botou a casa assim, pelo avesso, tudo. Imagine o que é uma destruição completa. E insatisfeitos ainda, a gente morava numa casa que tinha um terreno, eles escavaram esse terreno todo, porque tinha o Drayton Nejaim tinha feito uma denúncia que meu pai tinha muitas armas em casa e tinha enterrado essas armas. Então eles fizeram coisas assim horríveis. Papai preso, mamãe veio aqui, ainda estava em Caruaru, mamãe veio aqui, assim, foi uma pessoa muito corajosa, veio falar com um comandante, que era um oficial chamado, não me lembro do primeiro nome, mas era Caú, C-A-H-U. Não era Silvio Caú, não? Silvio Caú. Mamãe veio, denunciou, entendeu? Papai fez uma carta a ele, denunciando todas essas coisas, e aí foi um outro oficial do exército na casa dos meus pais, para falar com a mamãe, para verificar, fazer uma investigação sobre essa denúncia. E imediatamente, quando o oficial estava lá denunciando,
verificando as coisas, chegou um destacamento do Exército que estava em Caruaru, cercou a casa e deu ordem de prisão a este oficial do Exército que tinha ido a paisano fazer esta investigação na nossa casa. Aí, quando minha mãe me contou, quando eles cercaram a casa, esse senhor disse: a senhora pode ficar tranquila. Ele estava de roupa. Quando chegou um oficial lá e disse: o senhor está preso? E disse uma porção de impropérios. Ele disse: você pegue meu paletó aí. O cara não se levantou da cadeira, pediu ao oficial que pegasse o paletó dele, e o cara obedeceu. Ele era uma patente muito maior, ele era um major. E ele disse: eu sou um major e retirem-se daqui. E tudo que foi dito aqui ainda vou acrescentar mais essa arbitrariedade. Na minha casa não podia chegar ninguém, porque era na mesma rua que morava o Drayton da Jardim. Então, chegando uma pessoa, imediatamente a família do Drayton avisava ao exército que estava acampado lá, e chegavam tropas imediatamente. Então, um horror. A mãe de Drayton era prima do meu pai. Você imagina, isso chama bem a atenção, porque nesses momentos as famílias se matam, se odeiam, entendeu? O poder é uma coisa assim, uma ditadura destrói praticamente as relações pessoais, né? que são muito fortes, mas nesse momento você não conta mesmo. É preciso ter muito cuidado com a família nesse momento, muito cuidado. Porque muita gente que teve inveja, muita gente que teve uma mágoa, alguém vai descontar nesse momento. Bem, então foi assim um ambiente muito difícil, até que minha mãe não suportou mais e veio embora para o Recife. A gente sem dinheiro, nesse momento eu estava fora, passei um tempo fora com Fernando, e foi o meu padrinho, que era primo do meu pai, conservador, de pronto, logo, que fez toda a mudança de mamãe, Isaías Ferraz. Então você veja, também você conta, e você conta mais com pessoas que já definitivamente são definidas, e que têm a amizade não pela política, mas, tá entendendo? Então foi ele quem ajudou a minha mãe, fez toda a mudança, alugou uma casa para a mamãe aqui, quer dizer, foi nós estávamos com meu pai sem receber dinheiro, né? Ninguém, meu irmão preso, e os outros eram muito pequenos. Bem, então era um ambiente de muita intranquilidade, total intranquilidade. Nas casas, nas ruas, em todo canto. Então o nascimento de Bartira era assim, muito intranquilo, muito intranquilo. Mas enfim, depois de um certo tempo que nós ficamos na maternidade, aí depois nós, Fernando, a polícia tinha chegado, né, para apanhar Fernando. Aí depois, mais ou menos de um mês ou dois, nós tínhamos voltado para casa, porque Fernando sempre quis, ele tinha uma estratégia que era assim, obrigar, insistir na legalidade. Isso foi uma estratégia desde o começo. Desde o começo eu queria sair, porque eu sabia que ia ser muito ruim, muito difícil, o sofrimento ia ser muito grande. E ele não, ele dizia não, a gente tem que ficar, e tem que manter a legalidade, e tem que enfrentar, e tem que ir todo dia para o trabalho, e tem que ser preso, e tem que ser solto, entendeu? Ele tinha uma estratégia muito interessante. Eu sei que o partido também tinha essa estratégia para que não fosse tão, digamos assim, tão comprometido, né, ao ponto. Mas naquela época qualquer pessoa que era apanhada era torturada para falar. Então, enfim, mas a estratégia dele sempre foi essa, ficar. De forma, quando nós saímos em 74, você vê, já eram 11 anos, 10 anos depois. A gente já saiu, a não ser os documentos, que eram, a premissa dos documentos era falsa, né? Que foi a polícia que nos forneceu, que Armando comprou da polícia, tudo legal, mas o nosso passaporte
todas isso, aquilo que baseou o passaporte era falso. Folha corrida da polícia, tudo foi comprado. A Armando pagou um dinheirão por isso, para a gente ter essa documentação. Às vezes eu fico apavorada quando diz a polícia vai ser moralizada. Eu digo, pronto, está tudo perdido. Está tudo perdido. Porque se não for uma polícia corrupta, como você sai de uma prisão, como você sabe as coisas quando você está dentro da prisão, é muito difícil. Sou contra moralizar a polícia. Porque na sua corruptividade ela ajuda bastante. Mas enfim, então era uma situação. Armando Sotomayor, né, Socorro? Armando foi assim, uma pessoa muito, você sabe, ele era muito discreto, né? Foi inclusive acusado de fascista, mas ele o que ajudou. Basta que eu lhe diga uma coisa que eu nunca disse, e espero dizer ainda nas memórias que quero escrever. Em toda esta confusão, sabe quem ele abrigou na casa dele? O chefe, o secretário-geral do PCdoB, Arruda Câmara. Arruda Câmara ficou 3 meses na casa dele, escondido no teto, embaixo, 3 meses. E foi assim, nas caladas da noite, eles conversando, que eles descobriram. Armando, quando escreveu Quebra-Quilos, ele disse que quando chegava no Arquivo Nacional, que encontrava, estava lá, alguém já tinha ido antes dele, tinha feito uma anotaçãozinha assim, do lado, no documento. Tinha uma anotação. E quem é esta criatura? Quem é esta criatura? Porque ele já tinha essa... Pois esta criatura, nas conversas à noite lá, escondido, era Diógenes, Arruda Câmara, que esteve muito tempo, a vida desses comunistas todos foi na ilegalidade. Morava numa pensão no Rio de Janeiro e para a dona da pensão não desconfiar, ele era um pesquisador, ia todo dia à Biblioteca Nacional, ia mesmo, terminou fazendo essa pesquisa sobre Quebra-Quilos, que nunca publicou. Depois Armando vai fazer o trabalho e publicar. Mas era ele, você veja, numa conversa noturna assim, não é? Ele disse a Armando, eles devem ter perguntado qual é seu interesse na história, etc. E o Diógenes, eu gosto muito de Quebra-Quilos. Armando, é você que estava lá na documentação, você... Aí, não, eu fiz várias... Aí os dois ficaram ainda muito mais amigos. Mas para você ver, as pessoas ajudam nos momentos mais difíceis. Depois são taxados de tudo, né? De fascista, de direita, depois a campanha que foi feita por aquela pessoa desclassificada, Valdomiro Cavalcante, contra nós. E eu tenho quase certeza que o Valdomiro era uma pessoa ligada aos meios de informação do Exército. Eu tenho quase certeza. Quase. Eu não posso dizer porque essas coisas você não tem documento. Mas ele nunca foi preso. Nunca foi preso. E ele queria, porque queria, fazer reuniões na casa de Lula, da base do partido da Católica. Por que ele queria fazer isso? Na casa logo dessa professora que eu falei, que era ligada a esses meios. E eu dizia, não, de forma nenhuma, não vamos colocar a Maria de Lourdes numa situação como essa. E ele insistia nas reuniões. Até que eu percebi e disse, não vai haver mais reunião nenhuma. E foi a nossa sorte, se não tinha comprometido Enilda, comprometido aquela moça Fraga Rocha, né? Fraga Rocha não. Que foi professora aqui também, depois em Brasília, que era muito amiga, que era um grupo que ajudava, elas nos ajudavam muito, mas não podiam ser comprometidas numa reunião de base, porque isso significava que a polícia podia chegar a qualquer momento e prender todos como se fossem comunistas, né? E eles não eram. Geni Costa Silva. E ele insistia com isso. E outras coisas mais. Bem,
Eu estou falando indo e vindo, Não, tá mas ótimo. Socorro, a memória é isso mesmo. A memória vai assim, eu não posso me preparar para... Não. Vai e vem. E aí seu pai saiu? Aí meu pai já estava solto, ficou respondendo o processo, né? Eles, não me lembro exatamente, precisava ver na documentação quando ele foi julgado. Ele foi julgado e acho que uns 2 anos depois saiu o julgamento dele, dos outros oficiais, e eles não foram condenados. Não se encontrou nada que pudesse condená-los, né? A essa altura também, muita gente, o governador era o Paulo Paulo Guerra, e tinha muita gente do grupo dos militares que era ligado a fulano, a Beltrano. Esse primo do papai mesmo, Isaías Ferraz, era casado com uma tia de Agamemnon Magalhães, minha madrinha. Então, essa família também dos Magalhães, então eles se ajudaram muito uns aos outros, né? Essas famílias do sertão se movimentaram. Ele se movimentou muito, esse meu padrinho, Isaías Ferraz, dono de um cartório. O Lampião pegou um irmão dele e queimou vivinho, porque foi esse que colocou as terras da família do Lampião para outra pessoa. Aí o Lampião foi lá, pegou o irmão dele, queimou na praça pública. Então essas pessoas, Antônio, sempre tomaram partido dos poderosos, porque eles também, você sabe, você também tem um lado de família do sertão, é um pequeno poder, mas é um poder que faz com que os outros lhe reconheçam como poderosos, né? Então isso é um horror no sertão, não é nem uma família rica, não, são famílias que têm um poder de trocar uma professora, trocar um soldado de polícia, é esse tipo de poder. Eu nem sei se hoje existe mais, né? Socorro, e esse período de Arraiz em Fernando de Noronha, como vocês... Olha, ficamos sem notícias de Arraiz, completamente sem notícias. Arraiz ficou preso, mas como era governador, você sabe, era muito fechado, não tinha como saber. Depois, as famílias se fecharam politicamente. Só havia alguma relação política com alguém que tivesse uma organização política. Arraiz não tinha. Arraiz tinha contatos, mas não tinha. Agora, vendo a documentação dele, as cartas e tudo isso que eu estou vendo, mais uma vez confirma. Ele queria fundar um próprio partido, mas ele faz críticas a todos, tá entendendo? E não se liga a nenhum. Isso é muito claro, muito claro. Agora, era um homem de esquerda, não era um homem de direita, era um homem de esquerda. Mas não tinha assim, ele nunca se ligou ao Partido Comunista, nunca. Então, quando ele é preso como governador. E a família se encolhe completamente. A situação de Pelópidas é diferente. Pelópidas era do Partido Socialista Brasileiro. Arraiz foi eleito por um partido pequeno, não é? Pelo... PR, né? Não, era do Barros Barreto, era PS, um tipo de partido assim, PST, Partido Social Trabalhista, entendeu? Que deu Guarani. Ele também não queria grandes compromissos assim de um partido maior, ele não queria. Ele não era como Brizola. Brizola queria dirigir um partido, né? De Vargas, ele não. Então, a gente não teve mais contato com Arraiz. O único conhecimento foi quando a filha dele, 1 ano depois, casou, a Ana, com Maximiano, e ele veio ao casamento. E foi assim, um aparato militar incrível. Ele veio, assistiu o casamento e da igreja mesmo voltou para Fernando de Noronha. Ele teve como se diz, esta regalia, né, de ter vindo assistir ao casamento de Ana. Como eu ia dizendo, uma irmã minha se casou e depois, voltei à família agora. Quem era o diretor da casa de detenção que acolheu os presos políticos como Jader, todos eles, assim, ficaram na casa de detenção.
E os militares ficaram no quartel do Derby. Quando você passar assim, veja que tem uns óculos, né? Tem aqueles óculos, aquelas janelas redondas lá em cima. É uma espécie de um salão enorme, que é o salão dos oficiais. Eles ficaram presos lá. Sim, mas eu estou misturando muitas coisas. Vou só terminar o episódio do meu pai ter dito que minha mãe levasse a pistola dele. E minha mãe ficou apavorada. Disse, não, eu não vou trazer. Eu não vou trazer porque eu não sou louca. Você vai fazer uma loucura aqui e vai ser muito pior para você, para mim, para toda a família. Não vou trazer. Ele disse, então você não venha mais, porque eu não lhe recebo mais. Se você não trouxer, eu não lhe recebo mais. Aí minha mãe disse, por que você quer que eu traga? Ele disse, porque eu estou sendo ameaçado de morte aqui. Eles, quem está dirigindo aqui o quartel, tem ameaçado que nós vamos ser interrogados por presos, por ladrões, por pessoas que nós colocamos na cadeia. E eles tinha um sujeito que era conhecidíssimo, um terror, assim. Naquela época não havia essa coisa da droga, mas havia do latrocínio, né? Morte por roubo, etc. E acho que o papai tinha prendido uns 2 e outros oficiais tinham. Eu sei que essa quadrilha, os oficiais da direita que estavam no comando ameaçavam que iam fazer o interrogatório e iam surrar os oficiais. Aí mamãe disse, bem, nesse caso eu trago, e levou. Inicialmente escondido aonde, Socorro? Isso eu nunca contou? Perguntei pra ela onde ela escondeu, mas era uma pergunta que eu devia ter feito. Aí mamãe levou e ele escondeu em algum lugar e ficou. Porque ele disse, eu vou morrer, mas eu não levo 1 ou 2 comigo. Ele atirava muito bem. Papai sacudia um cigarro. Eu vi muitas vezes isso nas fazendas lá dos parentes. Ele sacudia um cigarro e pá! Cortava o cigarro ao meio, Antônio. Era uma pontaria incrível. De fuzil, de tudo. E ele ensinou minha mãe. Minha mãe sabia atirar de tudo. De fuzil, de espingarda, de pistola, de tudo. E Bartira me disse, quando voltou da Alemanha, ele disse, minha filha, eu tenho um presente para você. Aí Bartira disse, meu filho, elas adoram ele, né? É assim, o herói para todas as netas e netos. Aí ela foi e disse, o que é? Eu disse, eu trago mais tarde. Trouxe um canivete violentíssimo, desses que você toca e sai não sei quanto. Qualquer pessoa que toque em você, meta-lhe esse canivete. Porque assim, essas famílias, Antônio, do sertão, você sabe disso também, é assim. Aquilo que a gente não conhece é em princípio inimigo. Em princípio. Depois pode se tornar amigo, mas é em princípio o inimigo que você tem que colocar lá. Mas, então, minha mãe levou, mas parece que não houve uma denúncia também ao quartel-exército e ao governador. E o Paulo Guerra, acho que retirou essa possibilidade dessa desmoralização aos oficiais, porque eles queriam desmoralizar os oficiais da Polícia Militar. Bem, aí 2 anos depois houve o julgamento e eles todos foram soltos, né? E inclusive puderam voltar a receber seus salários. Foram aposentados? Não foram. Voltaram ativa, foram incorporados? Foram incorporados. Não, todos foram aposentados. Todos foram aposentados. Inclusive Romeu, coronel, que ele era jovem, os irmãos dele eram jovens. Meu pai era mais velho que eles, mas eles eram todos muito jovens. Romeu depois é que vai estudar sociologia, entendeu? Depois vai se formar em sociologia, vai ser professor de sociologia, ele era ainda um homem jovem. Os meninos ainda pequenos, assim, me lembro demais. Mas enfim, então essa é uma situação difícil que todos eles passaram, com suas famílias. Você sabe, essas pessoas são formadas autoritariamente, né, para exercer uma autoridade e depois perder toda a autoridade, né? Uma situação muito difícil para eles, muito difícil. Muitos começaram a beber a partir daí.
próprio Romero, que hoje não se conteve mais, terminou morrendo num acidente por bebida. Tinha bebido muito e vinha dirigindo de Caruaru e terminou morrendo. Mas assim, eu estou falando de um tempo que a gente ainda dava uma vez ou outra para fazer uma visita a um preso, quando você estava fora, para levar uma pergunta, saber o que foi que perguntaram, o partido também dizia, olha, diga tal coisa, entendeu? Então, você sabia quem podia naquele momento fazer uma visita. E aí é que eu queria dizer, o primo do meu pai, o Olinto Ferraz, que era um coronel da polícia, os primos eram muitos, né, da polícia. Basta te dizer que em 64 os Ferraz eram mais de 2.000 na polícia. Quase 3.000. E todos se conheciam mais ou menos? Todos, Antônio, todos se conhecem. Basta te dizer, quando meu pai saiu da prisão, um parente dele distante, que tem uma fazenda lá em Floresta chamada Ema, que é o cemitério deles, eles se enterram lá. Os que moram por lá se enterram na Ema. Aí ele mandou dizer, diga a Ferraz que venha para cá, que aqui ninguém toca nele. Claro, um lugar completamente que você não sabe, as brenhas, né, as caatingas, tem docas de tudo que é tipo. Mas papai não foi, não. Disse, não, eu vou enfrentar o processo, etc. Mas para você ver, eles se dão muito bem. É um clã. Entendeu? Não sei agora, mas naquela época, aí o Olinto, que era um coronel, que sempre foi, eles todos sempre foram para a direita. Ou melhor, sempre, papai dizia uma coisa muito boa, eles admiram quatrienalmente os governos. Todas as vezes que sobe um governo, meus primos estão de cima. Meu pai era uma espécie de ovelha negra, mas eles adoravam papai, porque papai era poeta, era brincalhão, era violento, era tudo que você espera de um homem assim. Entendeu? Você tinha aí, era simpático, você o conheceu, né? Uma pessoa agradável, simpática e tudo, e os primos adoravam. Tocava violão, e deve ter havido uma infância, né, que eles todos... Ele morou aqui na casa da mãe de Albertina, que é Alberto, que era outro, Alberto, o pai de Albertina Sobreira, que era Ferraz, e a mulher dele era Ferraz, a mãe de Albertina. E papai morou, quando veio para cá, para a polícia, para estudar, moravam todos na Baixa Verde. Era o lugar deles, era a Baixa Verde. Tinha pensões, tinha casa de primos, parentes, tudo ali na Baixa Verde. E ele morou lá. Então, Olinto... Baixa Verde hoje é o quê? É o Derby. Ali, certo. aquela partezinha assim, ao lado do Derby. Que era perto do quartel, né? E papai morou muitos anos lá, solteiro. Morou lá muito tempo. E Olinto foi como um irmão. Papai não teve irmão, era filho único. Então, Olinto era um irmão para ele, foi padrinho de casamento dele e padrinho da minha irmã Marta. Então, quando Marta casou, Olinto era o diretor da detenção guardando os presos. Imagina, todo dia ele ia visitar papai. Papai disse, não teve um dia da minha prisão que Olinto não fosse ver se eu estava bem ou não. Veja. Ele, o chefe da detenção, ia lá na cela. Da detenção, saía da detenção, ia para o quartel do Derby e visitava papai lá em cima, todo dia. Dava as notícias pra gente, e era uma pessoa assim de coragem, entendeu? Mas contra a esquerda, a favor do golpe, a favor da legalidade, os comunistas iam tomar conta. Me lembro dele dizendo, que é isso, socorro, o leão não tem barba, o leão não tem não sei o que, não tem juba, mas é leão. Ele dizendo isso com a esquerda, né? Mas Jader ficou lá na casa de detenção, em Nildo, um grupo grande de comunistas ficou lá. Como ele era o diretor, eu muitas vezes fazia essa ponta, porque ele não ia me barrar, né? Ele só uma vez mandou um recado, disse, socorro, que venha menos, certo? Aí eu evitei mesmo.
Mas, assim, eu vi várias vezes com Jada, pudemos combinar os interrogatórios. Agora, uma coisa que ficou muito estranha quando eu cheguei a primeira vez, aí Fernando foi comigo também, foi Enildo. Enildo não quis falar conosco. E a gente não entendeu nada. Ele não quis falar. Porque as visitas eram como se visita os presos comuns, né? Eram multidões, gente. Muita gente presa. Então você ia, as famílias todas iam ver. Tal, nos dias das visitas. E ele não quis falar com a gente. Ele achou estranho, mas se dirigiu para ele saiu, foi embora. Acho que um mês depois saiu o depoimento dele no jornal. Antônio, ele acusava o Fernando de tudo. E ele era amicíssimo, companheiro de partido, amigo, querido. Aí a gente compreendeu por que ele não quis falar. Mas ele era segundo braço de Julião Erlinha, não era? Era. Mas depois entrou no Partido Comunista e ficou dentro das ligas. Ele era PS, Partido Socialista, depois veio para o Partido Comunista, assim, acho que um ano antes ou 2 anos antes. Aí veio o golpe. Sim. E ele era o diretor do Porto. Era o diretor do Porto. Naquela época era uma posição muito importante, porque tinha todos os investigadores, tinha muito trabalho, muitos trabalhadores de várias categorias, né? E eles eram muito organizados. Né? Muito organizados. O partido tinha bases em quase todas. E ele lá, dirigindo. Ele era um bom dirigente, organizado, uma pessoa excelente. Ele não entendeu nada. Aí depois Jader, eu fui lá de novo falar com Jader, quando saiu isso eu dei um tempinho, um mês depois fui lá, e aí Jader disse, não levem isso não a sério, porque ele foi torturadíssimo por um aluno dele da escola de engenharia, um cara que era do exército, um oficial do exército, torturou Emílio até quase a morte, para ele falar. Então tudo que ele disse foi sobre tortura. Então, realmente, você não pode, sob tortura você fala, ou então você morre. E eu acho que as pessoas que morrem é porque eles torturam tanto que a pessoa não tem nem mais o que mais dizer, né? Mas ele, hoje a gente é amigo de novo, Fernando nunca ficou com mágoa dele, nada. Mas assim, detalhes dos detalhes. Entendeu? Que às vezes, se você é mais sabido, você passa por cima. Mas as pessoas que são mais ingênuas, ou que estão mais amedrontadas, porque na hora ninguém sabe o que é que vai passar na cabeça de uma pessoa dessa, assim. E todos nós, não é só de uma pessoa, qualquer pessoa, né? Mas foi isso. Além da ditadura, você tem perda de amigos, você tem aquelas pessoas que você não vai ver mais, que você perdeu, que você não tem mais confiança, que você não vai mais se agrupar, não é? Vai havendo tudo isso. Tudo isso. E aí, e sua vida mesmo? Mas você... queria dizer uma coisa ainda. Diga. Antes de Bartira nascer, logo depois do golpe, é um episódio muito interessante. Estávamos em casa, tínhamos passado 2 meses escondidos no engenho de uma pessoa que era, isso é hilário, mas vai ficar para outro dia. Eu fiquei escondido na casa de um engenho de uma amiga minha. Ela é casada com um rapaz que também era muito amigo nosso, arquiteto também, cujo pai tinha metralhado Jeremias no Engenho Oriente. Veja o que é uma situação. Quando veio o golpe, eles moravam no centro da cidade, num pequeno apartamento. Antigamente, o Pablo não sabe, mas havia as pessoas que eram síndicas, eram contratadas e moravam num pequeno apartamentozinho no final do edifício. Era cobertura mesmo, junto da máquina do elevador. Das máquinas do elevador.
Então, quando de repente essas pessoas não eram mais contratadas e eram firmas contratadas, esses pequenos apartamentos ficaram livres para serem alugados. E os estudantes, assim, principalmente os de arquitetura, que são mais sensíveis, gostavam desses apartamentos porque via toda a cidade, né, etc. E os que também não tinham dinheiro. E eles tinham se casado e estavam morando num apartamento desses, lá na Torre da Boa Vista. Foi onde eu e Fernando nós ficamos escondidos, porque era uma pessoa que ninguém ia procurar na casa, imagem de uma pessoa cujo pai foi contra as ligas e matou gente das ligas. Mas eles foram nos buscar para a gente ficar com eles. Aí também vejo que é amigo. Você vê numa hora dessa. E ele nunca foi favorável ao que o pai fez. Muito ao contrário, ele sempre foi uma ovelha negra. Primeiro porque todos os irmãos eram criadores de boi, de cana, de açúcar, matavam, esfolavam, e ele era arquiteto, educado, lia muita literatura e tocava violão. Então esse pai não podia gostar desse cara, tinha tudo para ser viado, não? Devia inclusive tratá-lo de viado, não é? Tudo. Todas as ferramentas que um senhor de engenho diria para ser viado, né? Não pensava que um filho podia ser um intelectual. Mas ele é neto, bisneto, de Manuel Borba, o governador, pela parte da mãe dele. Então ele tem uma história familiar, assim, da aristocracia, né? O pai também, os Borba é do pai, e Gouveia da mãe. Exatamente, ele é Borba pelo pai. Mas assim, uma pessoa muito educada, a mãe era muito educada, ele deve ter, mas eles foram nos buscar para a gente ficar escondidos lá, até a coisa acalmar e ver o que a gente ia fazer. Porque nós éramos amigos desde estudantes. Morei com ela na casa da estudante, que morava, então namoramos eu com o Fernando e ela com o marido dela, assim, no mesmo tempo, eles eram amigos. Fomos padrinhos de casamento uns dos outros, era muito amigo. E é, ainda hoje, muito amigo. É Mário Borba, que você conhece. E aí, Marlene disse, Socorro, a melhor coisa é você ir para a casa dos meus, ir para o engenho da minha família, porque está longe dessa história de briga, e é na divisa com a Paraíba. Tem um engenho lá, a família dela também. A família dela é descendente do Leão Coroado, dos Andrade. E eu fui para lá. Que de noite Fernando ficou ainda, tinha coisas para resolver, muita coisa que ele pendente. Ele quis tirar as férias dele da prefeitura, louco, porque ele podia ter sido preso a qualquer momento. Ele foi à prefeitura, tirou as férias, saiu, uma pessoa ajudou, amigo dele, que telefonou, eu vou aí, vou assinar minhas férias, saiu e foi 2 dias depois para o engenho. Né? Mas ele, por isso que eu digo, desde cedo ele queria manter essa legalidade. Ele queria sair de férias e na volta assumir o cargo dele, mesmo que rolasse lá as perseguições, né? O processo e tudo, mas ele queria estar legal, ele não queria fugir. Isso foi certo, da parte dele foi muito certo. Mas também podia ter morrido. Deu certo, digamos, deu certo. Não sei se foi certo, mas deu certo. E eu fui. Quando eu cheguei, fui de noite com o pai dela. Foi interessantíssimo, porque esse engenho, uma casa do fim do século XVIII para o XIX. Não tinha luz elétrica. Tudo era candeeiro. Era um mundo medieval, completamente medieval. Não tinha geladeira. Eles faziam a comida, toda a comida feita com banha, porque era para a conservação, eles conservavam tudo. Haviam 3 irmãos, 2 mais velhas, 2 ia, a Maria, que era a mais velha, um irmão e a outra Gena, e o irmão se chamava, que era o dono da casa. Mas tinha passado 12 anos no manicômio, porque era perturbado da cabeça
e veio, passou 12 anos aqui internado e depois voltou e dirigia todos os negócios. Todos os negócios. Ele dirigia, solteiro, tinha não sei quantos filhos com as moradoras todas e era uma figura bonita, um homem branco, de olhos azuis, muito bonito, mas assim, eu tinha o maior medo desse homem, porque uma pessoa que ficou 12 anos, né? Então eu tinha muito medo. Cheguei lá, nós chegamos muito tarde à noite, e o pai dessa minha amiga, o Sebastião, tinha fama de comer tudo que era mulher. Então quando as tias, que eram as cunhadas dele, me viram com ele, acharam que era mais uma professora que ele estava tendo um caso. E como ele era muito cínico, ia levar para dormir na casa dos cunhados. Elas me trataram assim, mal. E eu achei muito estranho, porque eu dormi no quarto, tinha 2 camas no quarto, muitos quartos. Imagina uma casa grande, engenho do século XIX. Muitas camas, tudo, os móveis antigos, tudo muito bem forrado, tudo assim, aquele mundo de engenho. E elas botaram uma cama de lona entre as duas para eu dormir. Eu achei estranhíssimo aquilo, porque é que eu não ia dormir num quarto com as outras, com a cama decente que eu vi, que tinha vários. E eu dormi ali no meio. No outro dia, conversa vai, conversa vem, na hora do café, elas muito desconfiadas comigo, e eu chamando o seu Sebastião. Aí o seu Sebastião disse, olha, o marido dela, ela é amiga de Marlene, o marido dela vai chegar amanhã ou depois. E elas, as 2 mulheres também, que não tinham casado, todos 3 eram 3 irmãos solteiros já de idade. Aí disseram, tá certo. Aí quando ele saiu, aí a mais velha veio para mim e disse, me desculpe, eu pensei que você fosse uma das amantes de Sebastião. Meu Deus do céu, além de tudo, ainda mais isso. E aí nós ficamos escondidos aí, Fernando chegou, e depois chegou um fulano de Pesqueira, que era casado com uma das irmãs, era uma família enorme, e esse também veio para esse engenho, e Fernando desconfiava que ele veio também corrido. E aí Fernando, ele era ligado a um deputado do PTB, e Fernando todo dia dizia informações do rádio, todas contra esse deputado, para ver se ele caía, né, na armadilha de dizer alguma coisa, mas ele nunca disse nada. E ele também nos dizia todo dia informações do Partido Comunista, das ligas camponesas, todas as piores. Se tratava de um diálogo de loucos, não é? De querer saber uns dos outros. Você imagina, numa casa dessa, num cenário desse, medieval, um candeeiro, um pavio, uma coisa, a gente ia ao redor de uma mesa à noite, não tinha o que fazer, a conversar. E o homem, que era o dono da casa, comia 12 bananas depois como sobremesa. 12 bananas ele comia. Eu tinha o maior medo desse homem, que era um descontrolado, né, Antônio? Pegava assim, eram pequenininhas as bananas, mas ele botava 12 bananas e comia de sobremesa. Mas enfim, nós ficamos aí, eles foram assim, de uma, sei lá, de uma solidariedade. Quando a gente voltou, porque as férias de Fernando terminavam, nós voltamos. Quando nós voltamos, eles nos fizeram uma feira, porque o engenho era autossuficiente, você tinha de tudo, você praticamente não comprava, só ia à feira para comprar uma ou outra, se fosse carne verde, se eles não tivessem abatido um animal, mas tudo era lá, né? Eu também vi como funciona, também como não eram ricos, como não tinham dinheiro, como a vida era dura para eles também, tá entendendo? E tinha muitos agregados que almoçavam lá, muitos. Alguns eram filhos do dono da casa, né? Estava na cara, parecidíssimo com ele, e as próprias irmãs diziam, esse é filho, esse é meu sobrinho. E alguns tomavam bênção a eles dois, alguns tomavam. Bem, nós saímos e eu tinha só um livro que eu tinha conseguido trazer de todas essas andanças. Eu tinha um livro de Sartre,
que é uma série de novelas do Muro, que se chama O Muro. E eu não tinha lido, peguei aquele livro e trouxe. Não me lembro se eu tinha lido, se eu não tinha, mas eu sei que eu tinha aquele livro. E na volta, nós fomos para São Vicente Ferrer, tínhamos que dormir em São Vicente Ferrer, porque o ônibus saía muito cedo. Não tinha carro, ninguém tinha carro. Aí chegamos em São Vicente e fomos dormir num hotel, o hotel da cidade. Eu nunca vi nada mais sujo na minha vida. A dona do hotel estava embriagada completamente ébria. O dono, um homem assim, vencido, acabado, entendeu? E ela aos gritos com ele, mas completamente bêbada, nos deram um quarto, e o quarto era uma meia parede, cuja luz servia aos 2 quartos. Então ficava a noite toda aquela luz no meio da parede que dividia 2 quartos, servindo aos 2 quartos, e a luz ficava acesa a noite toda. A cama era imunda, tinha um lençol de chitão, era imunda, as paredes imundas, não dá para você encostar. Fernando deitou, dormiu como uma pedra, como sempre, tranquilo, acho que dormiu, como se tivesse 20 anos depois na Alemanha, no primeiro hotel que a gente ficou lá, quando o avião também não pôde sair, que nos deram um hotel fantástico. Até hoje eu acho que eu nunca passei nem pela calçada de um hotel daquele. E ele dormiu tranquilamente. E eu disse, o que é que eu faço na minha vida? Não posso me deitar nessa cama. Tinha uma toalha, forrei uma toalha de banho que eu trazia nas minhas coisas, forrei tudo, me sentei naquele lugar que eu peguei o livro, O Muro, e comecei a ler. E lá tinha uma novela que era exatamente isso, de um golpe de Estado, não sei se vocês lembram dessa novela, e que o Juan ele é o pessoal também do partido é preso, e ele diz, fulano caiu, está preso, e eu disse a fulano que eu ia para tal casa, para tal lugar, mas eu não vou me esconder no cemitério, porque ele não sabia. O fulano lá na cadeia fez o mesmo raciocínio. Fulano está em tal casa, eu vou dizer que ele está no cemitério. E a polícia foi lá e pegou. Então esta foi a novela que eu li a noite toda, esperando ser presa, porque nós íamos voltar para o Recife. Então eu esperava ser presa a qualquer momento com o Fernando, ou no caminho, ou em qualquer lugar. E aí não consegui dormir com isso, fiquei lendo a noite toda, mas no outro dia viemos para o Recife e aqui ficamos tentando esta legalidade. Este arquiteto, Fernando Queiroga, estava preso, que eu me referi, né? Estava preso, já há muito tempo preso, já fazia mais de um mês que ele estava preso. E assim que nós chegamos, ele morou uns tempos com a gente quando eu me casei, depois ele foi para Caruaru. E ele sempre foi uma pessoa, eu diria assim, como eu disse, ele era romântico, mas ele era megalomaníaco também. Tudo dele era uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Então, para a guerrilha mesmo de Julião, ele fez, tinha que ter a guerrilha, ele era bem radical, revolucionário, mas ele tinha que desenhar as choupanas, o lugar onde os guerrilheiros iam ficar. Tinham que ser desenhados por ele, um arquiteto. Aí ele, com um coqueiro tal, entendeu? Dando estética ainda aos lugares da guerrilha. Então, as pessoas são o que elas são, não adianta em qualquer lugar do mundo, não é? Em qualquer situação, as pessoas são como elas são. E aí ele estava preso, e nós procuramos saber dele, e mandei aquela empregada que a gente tinha, Maria, que trabalhava conosco, lá, levar umas coisas para ele, frutas, etc., e dizer que a gente ia voltar, se ele precisava de alguma coisa. Aí Maria foi lá, esteve com ele, disse, na volta disse, Dona Socorro, ele está muito bem. E ele falou muito bem, ela era muito politizada, essa senhora. Ele falou muito bem com as pessoas, os guardas, as coisas, quase como dando ordens. E nós achamos aquilo muito estranho. Bem, aí, quando foi, isso passou um mês, 2, e um dia chega um caminhão na porta
da casa ali na Zé de Alencar, que eu vi de cima, chegou um caminhão dos bombeiros. Ele estava preso no quartel dos bombeiros. E logo ele fez amizade com o comandante dos bombeiros. O comandante queria muito fazer uma reforma no quartel. E ele disse, eu não tenho nada a ver com esse golpe, com essa coisa não. Eu sou um arquiteto, eu posso lhe ajudar aqui. E ele passou, pronto. A partir daquele dia ele era o arquiteto oficial, fez tudo, toda a reforma dos bombeiros, do Corpo dos Bombeiros, foi feita por Fernando Queiroga. Ele era excelente arquiteto, excelente. E aí, quando eu vejo coisa dos bombeiros, eu digo, agora piorou. Eu fiz logo assim, eu digo, ou Fernando Queiroga foi solto, ou vem o Corpo de Bombeiro vem nos buscar, porque ele deve ter falado, não é? Quando eu vejo, aí Fernando vem, e é para tudo. Como eu disse a vocês, era o último, né? Então a gente ouvia as pisadas. Eu estava sentada assim, de repente, a gente esperando. Quando a gente viu alguém com a chave da nossa casa, abriu por fora. Quando abriu, era um oficial do Corpo de Bombeiros. Disse, bom dia, aqui é a casa do Dr. Fernando Barbosa. Eu disse, é. Disse, olha, o arquiteto Fernando Queiroga mandou buscar a prancheta dele, isso, aquilo que está tudo aqui. Ele disse que está no primeiro quarto, que era o quarto que ele ocupava, que tinha as pranchetas, tinha tudo dele lá. Aí Fernando olhou assim, disse, pois não, pode o senhor entrar e tirar. Pois o cara veio buscar tudo de Fernando Queiroga para ele fazer a reforma do Corpo de Bombeiros. E ainda deu a chave. E ainda deu a chave dele. É louco para você ver. Não é? Aí nós ficamos apavorados. Aí ele tinha uma namorada, a gente procurou a namorada, disse, diga a Queiroga que mande a chave por você. A gente não quer mais Queiroga com a chave. Aí Fernando já achou que ele tinha se passado. E que Fernando não tinha mais confiança nele, e Fernando tinha razão. Toda a razão. Eu fiquei com muita pena, porque morreu, mas era um amigo muito querido, muito. Aí a namorada dele disse, ele fez muita amizade lá, porque logo eles viram, era uma namorada tola, não tinha nada na cabeça, aí disse, logo eles viram que ele não era comunista, um cara que usa perfume francês, sabonete francês, não sei o que, fazia a namorada levar tudo isso para ele ficar bem cheiroso, bem burguês, e mostrar ao comandante que ele não era comunista, entendeu? Esse episódio. Então você tem o episódio que eu contei de Ricardo Zaratini e você tem o episódio esse de Fernando Queiroga. E por aí você vê. E os dois, quando se encontravam lá em casa, Fernando morava lá e Ricardo vinha muito, né? Eu lembro demais. Ricardo dizendo assim, fala Queiroga, que eu quero dormir. E eu achava aquilo de uma grosseria enorme, ou às vezes eu achava uma brincadeira. Não sei se você lembra de umas cadeiras que a gente tinha lá em casa, que a gente chamava DC8, que era igual às do avião DC8, que você com uma manivela assim ficava mais alto, não era? Que foram as cadeiras de Milton Coelho da Graça. A gente comprou os móveis a ele. Eles tinham duas cadeiras daquelas, eram cadeiras caras de marca. Mas eles já venderam a gente bem mais barato. E aí Queiroga, Ricardo, chegava das andanças dele, dos engenhos, a pé, cansado, morto de fome, da guerrilha, do diabo a quatro, deitava numa cadeira daquela, tomava uma cachaçinha e dizia, fala Queiroga, que eu quero dormir, porque aí Queiroga ia dissertar sobre a Revolução. Entendeu? Como ia ser a Revolução, isso antes do golpe. E o Ricardo já tinha essa posição crítica a Queiroga, que eu não tinha. Eu achava tudo muito bom. Achava bom Ricardo, achava bom Fernando Queiroga, entendeu? Então, uma coisa que me aborrece muito, muito. Queiroga era ligado aqui de organização? Nenhum. Muito simpatizante do PCB. Muito ligado ao partido. Mas tinha a Revolução na cabeça? Tinha a Revolução na cabeça. Onde tivesse a Revolução, ele estaria lá.
com Francisco Julião, ele ficou muito ligado a Francisco Julião, ele fez, como eu disse a você, desenhou todas as locas da guerrilha de Francisco Julião, achou lindo, foi um tempo ainda para a guerrilha, voltou e disse, mas que pena, aquilo tudo destruído. Eu digo, o que foi destruído? Os lugares que eu projetei tudo. Uma revolução com uma estética burguesa completamente. Na cabeça dele era isso. Esse era o mundo da gente era esse. Ô Socorro, e aí, quando você voltou a trabalhar? Sim, aí eu voltei. Quando eu voltei dessa situação, aí Fernando voltou ao trabalho e eu fui, aí eu saí não tinha mais trabalho na SUDENE, né, não podia reclamar nada, mas eu tinha um antigo trabalho que eu tinha pedido licença sem vencimentos no INSS, que hoje é INSS. Quando eu fui estudante, eu trabalhei no IAPC. Era uma coisa para estudante, a gente fazia estágio na seção jurídica, no setor jurídico. Tinha os processos dos procuradores e eles pediam ajuda a vários estudantes. Por exemplo, esse menino Valença era estudante comigo, várias pessoas hoje. Nós éramos estudantes e éramos pagos por uma verba que se chamava verba 30. Depois, já no governo de João Goulart, fomos efetivados em todos esses funcionários que eram por uma verba 30, então não tinha concurso na época, era assim, era nomeação e se você tivesse sorte você era efetivado, também se não tivesse, se a política estivesse jogando ao contrário, você perdia tudo. Mas eu fui efetivada aí eu tinha também licença sem vencimentos, né, que eu tinha tirado para assumir esse trabalho na SUDENE, e eu só podia voltar, e dei graças a Deus, quando esta licença sem vencimentos terminou, porque aí eu mantive uma legalidade de voltar, como se eu continuasse de licença sem vencimentos, porque eu não queria aparecer logo para não ser presa, que era no centro da cidade, ali, IAPC. Aí eu fiquei em casa, e eu chamei Maria, disse, Maria, essa senhora, não sei se eu vou poder continuar com você, pagando a você. Ela disse, de jeito nenhum, não vou sair daqui, vou ficar com vocês, até vocês, nem se preocupem, tudo isso vai mudar. Já vi, ela era bem mais velha que eu, já vi muita coisa nessa cidade, já vi muita confusão política e tudo isso vai mudar e a senhora depois vai poder me pagar. E ela ficou com a gente o tempo todo. Eu também continuei pagando a ela com muito sacrifício. Mas aí eu fazia as coisas da casa, né? E depois Bartira nasceu e tudo. Fiquei esperando e depois eu voltei ao INSS, ao IAPC, e trabalhei ainda mais um ano. Depois eu pedi demissão. Não dá, era um ambiente muito hostil. Eu pedi demissão e fui dar aula no colégio, no Colégio do Estado, no ginásio pernambucano. Aí teve uma vaga lá, Lula Ramos me avisou, que era professora lá, Geni também. Aí eu fui lá e aí eu fui contratada para dar aula. Aí eu dava aula e depois abriu aqui em 66, Zé Antônio organizou esse curso de especialização, né? E aí eu vi no jornal o dia que, eu acho que ainda abriu em 65, eu já tinha Bartira, acho que foi, eu fui no comecinho de 66, que eu vi e aí eu vim fazer a entrevista. Ainda foi lá na Fafipinha, estava lá ainda. Aí ele disse, não, eu vim 2 horas da tarde. Ele disse, não, fechou. Foi até meio-dia. As inscrições se fecharam aí. Aí depois ele era muito ligado a Nilda, a Lula, e depois ele comentou, o que é aquela comunista que é aqui? É Antônio.
Aí, Antônio, eu esperei um ano. Quando ele abriu de novo o edital, eu fui de manhã, às 8 horas da manhã eu estava lá. Aí ele veio, fez um interrogatório da minha vida, do que tinha acontecido comigo de 64 até agora. Eu também fiz muita sacanagem. Disse a ele, foi ótimo esse período, eu tive filhos. Eu me casei e tive filhos. Não disse a ele uma palavra de política. Entendeu? Depois disso tudo, que esses arquivos foram abertos, que Bartira, já estudante, já tinha terminado o curso, ela trabalhava no arquivo público, e foi no governo, quando a Arraes saiu, né, no segundo governo Arraes, quando ele saiu para ser candidato a deputado, assumiu Cali, Carlos Wilson. E foi Carlos Wilson que abriu os arquivos do DOPS. Pois Bartira me chamou e me mostrou o que encontrou. Zé Antônio foi simplesmente o chefe durante toda a ditadura como se chama? Você fazer uma. Poxa, muito mal. Censura. Ele que censurava tudo. Nunca disse isso a Batista, porque Batista era loucura. Nunca disse. Porque eu sei que ia ser uma decepção para Batista enorme. Zé Batista? Sim. Inclusive ficou uns tempos muito assim, sem falar comigo, por causa de Armando, né? Porque Armando sabia de tudo isso. E cortou a cabeça de Zé Antônio. Assim que pôde, cortou mesmo. Porque Armando sabia disso tudo. Ele era o chefe, ele era quem fazia a triagem dos livros, de tudo. E todo ano ele fazia a conferência sobre a Revolução. Ele era chamado, ele era a pessoa da mais alta confiança, do exército, da polícia, de tudo. Ele, cujo pai foi quase um revolucionário. Não foi um revolucionário, mas foi perseguidíssimo por Agamenon Magalhães. Pois é, aí eu resolvi enfrentar, aquela altura eu não sabia disso, né? Eu não sabia, a gente só veio saber quando os arquivos foram abertos. E está aí para quem quiser ver. Quem quiser ver. Aí eu vim, enfrentei, fiz a entrevista, passei. Ele também me tratava normal, assim como ele sempre tratou todos, com muita distância, né? Ele sempre foi uma pessoa muito distante. Mas eu nunca deixei, quando terminou o curso, 2 anos depois, o curso terminou. Aí ele pediu a Maria de Lourdes Ramos, ele não veio falar se eu poderia ficar dando aula no curso, na própria turma. Ele chamou a mim e a Vera. Vera ele chamou para paleografia e a mim chamou para ajudá-lo nos seminários, o que eu achei muito estranho, mas eu não sabia ainda dessa posição dele. E daí eu fiquei ajudando nessa parte dos seminários, dando aula. Aí ele foi dando outra disciplina e eu fui dando outra. Sim, mantive um respeito a ele, mas não sabia de tudo isso. Até que houve, eu fiz até uma homenagem a ele aqui no final da vida dele. Socorro, e o partido nessa época? Bem, aí veja, o partido continuava. Houve mudanças radicais na secretaria, né, estadual, porque muitos foram mortos, aqueles principais desapareceram. Desapareceu daqui, muitos saíram, e o partido tinha essa política de troca, né, de trocar as pessoas. Então, praticamente, Davi foi embora. Davi ficou um tempo fora do país e era o Comitê Central, como vocês sabem, a política do Comitê Central era colocar de 3 em 3 meses um grupo fora e o outro grupo assumia a direção. E depois de 6 meses, 8 meses, alguém podia vir
e os que sobravam daqui saíam para o exterior fazendo essa. Me disse a mulher dele que pela primeira vez, quando ele não aguentava mais ficar no exterior, e ele aí pediu para voltar para o Brasil, pediu a partido. E o partido não queria que ele voltasse, não queria, porque ele era muito visado, né? Como vocês sabem, tem um livro dele até, que foi feito pela Assembleia, não sei se você tem, né? Ele lutou na Guerra Civil Espanhola, então ele é um revolucionário assim, de muito conhecimento sobre revolução, sobre guerra, foi militar, né? Foi militar do exército, da marinha, então foi cabo, foi adestramento dessa coisa. E ele, pela primeira vez, aí, enfim, o partido aceitou que ele viesse, que ele voltasse para o Brasil. E pela primeira vez ele usou a segurança do partido e nunca chegou. Pela primeira vez na vida política dele. Porque isso eu aprendi tão pouco com o que eu vi. Não usar a segurança do partido. É a coisa mais insegura. E ficou demonstrado, né? Ficou demonstrado. As pessoas falam, as pessoas são torturadas, o partido é infiltrado. Todos esses partidos revolucionários são muito, muito infiltrados. Então você não sabe com quem está lidando. E um partido na ilegalidade é pior ainda. Porque na ilegalidade encobre tudo. Quando é legal, não. As pessoas vão lá todas, você sabe. Mas na ilegalidade... Ele estava voltando do exterior, foi isso? Estava voltando da Checoslováquia. Ele voltou pelo Uruguai. E aí foi. Ele passava telegramas para a mulher. Assim, parabéns pelo seu aniversário, certo? E pelo lugar que passava o telegrama, ela foi acompanhando até uma cidade do Uruguai. Quando ele entrou no Brasil, acabou. Não houve mais telegrama. Aí ele desapareceu até hoje. E ela me disse, foi a primeira vez que ele usou a segurança do partido para entrar. Arras nunca usou segurança de organização. Quando ele queria uma coisa na França, ele chamava a mim, Fernando, outras pessoas, mas não usava o partido. Porque é tudo infiltrado. Você tem que fazer a segurança com quem você conhece. Pessoas que você conhece. Você veja, todas as pessoas com as quais a gente lidou foram pessoas amigas nossas. Quem nos levou para o aeroporto foi você, entendeu? Porque não adianta você pedir segurança a partido, você não sabe quem vem. E em nome de não saber das coisas, então tudo acontece ali dentro, né? Tudo acontece. Então o partido, a essa altura, o partido estava muito batido, porque as organizações, muita gente do partido saiu para as organizações armadas e começou uma campanha muito violenta contra o partido. E o partido o que fez? Assim que a ditadura criou os dois partidos, o MDB e a Arena, o partido se enfiou no MDB para legalidade. Sempre nessa coisa da volta da legalidade democrática, entendeu? Então, claro, o ódio era muito grande, a luta armada era uma necessidade também, mas o partido já tinha tido essa experiência e sabia que não ia dar em nada. Então toda essa luta que o partido fez pela legalidade foi muito certo. Foi muito certo. Perdeu, foi a organização que mais perdeu, digamos, militantes. O partido foi quem mais perdeu de todos. Era também a maior organização, não era do país, assim, política na época, era o único partido nacional, digamos assim. Como o PT é hoje, né, um partido nacional, sendo que o PT tem muito mais militantes, até porque é legal, até porque tem presidente da República, mas passa para a ilegalidade para ver quantos ficam, né? Muito diferente. Mas então o partido
fez isso e nós passamos a fazer. Então, qual era o trabalho do partido? Era ter advogados para advogar pelos presos políticos. Quem eram os advogados que vocês contavam aqui? Paulo Cavalcante e uma advogada. Boris. Contava Boris, contava. Mas muitas vezes Boris tinha, por exemplo, Boris disse a Iberê que ele podia ir, que ia ser solto. Fernando disse, não vá, eu vou, fico lá assistindo, quieto, calado, ninguém me conhece assim. Fernando não era uma pessoa conhecida de rosto, nem eu, né? Mas podia transitar um pouco. E ele pegou 6 anos logo de cara. Mas Boris era uma pessoa da esquerda. Boris era Boris nunca foi preso, foi socorro. Porque Paulo foi preso várias vezes, né? N vezes preso. N vezes. Mas porque era do Partido Comunista. Entendeu? E nunca negou. Eu sou do Partido Comunista. Nunca negou. Chegou a ser torturado, Paulo? Não. Chegou a ser desmoralizado, assim, né? Mas torturado não. Ele não aguentava. Porque ele tinha um coração muito fraco, né? Ele teria morrido. Mas, e tinha também, como ele era uma pessoa muito conhecida, assim, né? Ele tem um certo respeito. Mas Amaro Quintas, por exemplo, que o Álvaro da Costa não odiava, porque eram da mesma turma, eles foram da mesma turma de direito. E Amaro sempre foi brilhante e Álvaro uma porcaria. Então ele prendeu Amaro, botou como é que se chamava, o lugar onde ficavam presos comuns, ladrões, né? O BUC, se chamava o BUC da secretaria. Tirou a roupa de Amaro, deixou ele só de cueca lá, para desmoralizar. Eles faziam muito isso, para desmoralizar a pessoa. Uma pessoa como Amaro ficar praticamente nu entre os ladrões comuns, presos comuns, criminosos comuns, né? É uma desmoralização muito grande. Bem, aí o partido ficou no MDB, cresceu junto à classe média, cresceu, manteve seus quadros operários, muitos foram presos, muitos foram torturados, muitos mesmo, mas manteve a organização, manteve. E uma advogada, eu esqueci o nome, mas depois eu digo para vocês, ela ajudou muito também, ela foi assistente de Paulo, ela ajudou muito. Ela morava até aqui na base, uma moça branca, muito conhecida ela. Quando eu disser o nome, vocês já devem ter aí. Mércia. Ela foi uma excelente advogada também. Uma pessoa que tinha sido do Partido Comunista desde 40 e tudo, que era esse advogado, o avô de Miguel, meu Deus, muito conhecido aqui, um advogado criminal, Rui Antunes, Rui Antunes, que foi do partido, que foi do partido, foi né? do partido também, ajudou bastante. Já àquela altura não era só simpático, assim, acho que dava dinheiro, mas não era, nunca vi Rui numa reunião, mas éramos muito amigos, a gente ia muito, por exemplo, ele era muito amigo de Loureiro, né? Paulo Loureiro, né? Paulo Loureiro, essa era uma geração, que era uma geração mais velha que nós, que era a geração de Paulo, Rui, Paulo Loureiro, eles aos domingos se encontravam. E a gente sempre ia nesses encontros. Sempre a gente ia. Na granja de um, na casa de praia de outro. A gente sempre estava juntos, assim. Ouvindo, conversando, se divertindo. Eles eram muito divertidos, Antônio. Eles não eram pessoas assim chatas, não. Muito divertidos. Falavam coisas... Robalinho era do partido, não? Era simpatizante? Não, era simpatizante. E Robalinho estava nessa lista com Fernando. Mas ele era uma pessoa assim que logo procuraram tirar da lista, etc. Né? Mas ele era uma pessoa da esquerda. Socorro, apareceu um nome nos processos que eu estou estudando, chamado Adalberto Guerra. Ah, conheci muito, era da Sudene. Era Era advogado. Guerra, advogado. Conheci muito.
mas não é dessa família Guerra. Não, não. Mas ele aparece como advogado defendendo trabalhadores. Adalberto Guerra. Mas não era do partido não, né, Socorro? Muito chegado, acho que era. Simpatizante. Acho que era ligado à base da Sudene. Era, né? Era. Sempre foi. Me lembro dele quando a Arraes voltou, fazendo um discurso lá no Teatro do Parque. Arraes, porque ele também conseguiu uma legalidade. E naquela época, ele ficou com a parte de Suape. Ele era muito encantado com Suape, que hoje é o auge, né? Naquela época, Suape já rolava desde aquela época. Aí Arraes detestava se falar de Suape. E quando Adalberto falou de Suape, ele enlouqueceu de raiva. Ficou assim, com uma raiva, porque era uma reunião pública, ele não podia se pronunciar contra, e Adalberto defendendo Suape. Também uma pessoa, o Clemente Rosas, era muito amigo do Adalberto, que era irmão de... Morreu também, né? Não, o Clemente está vivo. Porque esse Adalberto, ele está no processo defendendo os trabalhadores. Mas ele morreu. Morreu. A gente fez contato com os filhos. Mas muito essa coisa da legalidade. Muito. Sabe? Muito. É impressionante. Essa coisa de forçar a legalidade. E você sabe que isso funciona. Você não quer uma pessoa que é comunista, não sei o que, no seu trabalho, todo dia ela vem ao trabalho normal, como um cidadão comum e fazendo o seu trabalho. Entendeu? Isso força. Socorro, essa questão da legalidade, porque isso me interessa particularmente na minha pesquisa. Tinha uma orientação? Era uma orientação, sim. Do partido. Tinha documento defendendo isso ou não? Você sabe dizer? Antônio, tinha. Não diga a você que eu posso ver até na documentação de Arraes, naqueles boletins do Front, tem os vários documentos do partido durante a ditadura, os encontros do partido, como é que a gente chama? Congresso, na ilegalidade. Aí estava lá. Porque para não parecer que é uma coisa espontânea, não é? Quer dizer, uma coisa, orientação do partido. Uma coisa construída mesmo. Construída. Porque eu fico impressionado com ele. Porque o primeiro momento é estarrecedor. Você quer sumir. Você acha que vai morrer, você acha que vai ser preso, que vai ser torturado, você não quer voltar mais ao seu trabalho. Entendeu? E eu lhe digo, por mim, eu fui fraca naquele momento. Eu queria sumir. Fernando não. Queria enfrentar. Isso fez uma diferença enorme entre mim e Fernando, e fez uma diferença no sentido positivo, para eu saber que eu tinha que enfrentar. Que eu não podia sair correndo. Ok. Vamos ficar então por aqui, né? Vamos, eu ainda vou ter que Ok, resolver umas coisas.